Mauro Cid falou muito pouco na CPMI dos atos golpistas. Mesmo assim, o deputado Henrique Vieira soube aproveitar o pouquíssimo que ele falou para incriminar o Bolsonaro. Eu gostaria de iniciar a minha fala porque a estratégia do coronel Mauro Cid de ficar em silêncio, ela é legítima do ponto de vista jurídico, é um direito constitucional, mas eu queria chamar a atenção para o que foi dito. De verdade, tem algo que ele disse e que, na minha opinião, merece muita atenção. Porque veja, senadora, qual foi a resposta do Mauro Cid a todas as perguntas feitas até esse momento? Um parágrafo que cita um direito constitucional, a assessoria técnica da defesa e ficar em silêncio, correto? Não foi isso que ele disse até agora? Mas quando foi dada a palavra a ele, no momento inicial, quando ele tinha 15 minutos, ele disse somente isso? Não. Ele poderia ter dito somente isso, que foi a conduta permanente ao longo de todo o depoimento. Ficarei em silêncio por conta da assessoria técnica, meu direito de defesa, previsto constitucionalmente, com base em um habeas corpus. Mas repararam que na primeira fala dele, quando ele tinha liberdade de falar, antes das nossas perguntas, ele não se ateve apenas a esse texto? O que ele disse antes disso? Lido de forma objetiva, foi preparado e foi escrito. Ele disse que não estava na esfera das funções dele apreciar e emitir opiniões. Eu insisto, ele poderia não ter dito isso, mas quis dizer, escreveu o texto. Isso é um recado. Está dizendo alguma coisa. Além disso, ele diz no texto inicial dele a ideia de encaminhar a setores competentes. Ele poderia não dizer isso, mas ele disse. Então eu quero hoje valorizar o que foi dito, porque o resto foi a repetição de um direito constitucional que, de fato, ele tem. Quer dizer, então, você nesse ficou em silêncio, mas você inicial não dele, ficou. Aparentemente, Você disse algumas coisas, então vamos pegar nisso? Finalização ou sentido a mais, na minha opinião, ele sentiu um pouquinho. Ele se coloca dentro de uma hierarquia, ele reconhece os limites e as competências da sua função, que era de ajudante de ordens de quem? Bolsonaro. Ele inicia dizendo que ele era um ajudante de ordens e que determinadas coisas não estavam na esfera dele, de apreciação, de opinião, e que ele encaminhava. Então vamos lá. Se tem uma investigação apontando que tem minuta de golpe no celular dele, e obviamente ele sabe disso. Se tem uma investigação apontando que tem fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, obviamente ele sabe disso. Ele sabe do que ele é investigado. Ele sabe os crimes aos quais ele está respondendo. E no início do depoimento dele, ele diz: eu era apenas um ajudante de ordens. Na minha opinião, esse texto inicial está dizendo o que ele acredita que hoje ele pode dizer. Na minha opinião, o texto inicial está dando um indicativo do que ele poderá vir a dizer. Porque, eu insisto, ele não chegou aqui e disse: boa tarde, vossas excelências, ficarei em silêncio de acordo com a previsão constitucional. Tem 2 parágrafos anteriores que, de forma técnica e objetiva, ele relembra qual era a função dele. Qual era o lugar dele dentro de uma hierarquia? Ora, se a investigação comprovar que houve crime cometido por Mauro Cid, ele hoje acabou de nos dizer, nos 2 primeiros parágrafos, que ele não estava sozinho, que ele estava dentro de uma hierarquia e que ele não tinha nem poder de ir além daquilo. Então, na minha opinião, o que passou despercebido tem valor em termos de investigação. Fora o contexto. A relação histórica com Bolsonaro, pessoal e política, fora o contexto, minuta de golpe no seu celular. Mas além desse contexto, Duda, eu realmente prestei atenção na leitura inicial do Mauro Cid, quando ele faz questão voluntariamente de dizer para nós: eu fazia parte de uma hierarquia, fora disso não é competência minha. Ora, se a investigação
concluir que há crime cometido por ele, esse primeiro parágrafo de hoje se torna... Ele acabou de fuder o Bolsonaro. Para nós. Não estou sozinho, não tinha competência de ir para além disso, eu estava cumprindo ordens. Talvez o parágrafo inicial dele hoje seja histórico. Do jeito que ele pôde dizer, ele disse, estava cumprindo ordens. Ora, ou seja, fiz ordens, cumpri ordens. Ele estava cumprindo ordens de quem? Acho que ele mesmo nos deu a resposta. Ajudante de quem? Submetido a quem? Ajudante de ordens do Bolsonaro. Os dois primeiros parágrafos aparentemente formais. Poderia dizer, boa tarde, ficarei em silêncio. Não, boa tarde, eu era só um ajudante de ordens. Isso tem sinal. Na minha opinião, isso tem recado. Na minha opinião, da tarde. Isso entra como material. Na minha opinião, vamos em frente com isso. Deixa eu só fazer um comentário, então, aqui antes do Felipe Bastos falar aqui. Acho muito, muito importante isso, que é um exercício para a vida mesmo, que o pastor Henrique fez, que é buscar o que fala o silêncio. Porque o silêncio é aquele que mais fala. Então, quando é uma sagacidade muito grande do pastor perceber isso, que teve um silêncio, mas o que precedeu o silêncio foram escolhas minuciosas de palavras, e que se a gente for nessa linha, o Mauro Cid vai acabar fudendo o Bolsonaro. Impressionante. Eu diria que as duas melhores falas que a gente viu agora no período da tarde foram nesse sentido, né, de tentar pegar no silêncio, que foi a Troni, que foi o pastor Henrique. Que eu acho isso muito positivo ver isso, porque a gente sabe que todos eles estão conseguindo esse habeas corpus com o direito de ficar calado. O Mauro Cid não é o primeiro, a gente já viu isso em outras sessões, né? Então, vai precisar fazer parte da estratégia dessa CPMI. Considerar o silêncio. Conseguir extrair informação a partir desse silêncio. E a gente está vendo aí, vimos essa tarde já 2 exemplos de que sim, dá para fazer isso muito bem. Eu acho que daqui para frente deve ter rolado no almoço, talvez, né? Porque todos eles mudaram a linha, né? Mas não é dizer que não tiveram falas boas antes do almoço. Sim, Érica... exato. A Érica deitou, mas agora acho que no almoço eles falaram assim, bom, a fala da Érica foi boa por quê? Porque ela atacou aqui, atacou lá, e aí agora a gente tem que explorar outra parte que é o silêncio dele. Eu acho que tá indo muito bem, né? Tá indo muito bem. Assim, não pense que não tem assessor também olhando as redes sociais para saber o que a galera tá comentando. Tem sempre um. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.